Capítulo 9. Tendo convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças. Depois enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os doentes, e disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai lá até ao vosso regresso. Quanto aos que vos não receberem, saí dessa cidade e sacudi o pó dos vossos pés para servir de testemunho contra eles. Eles puseram-se a caminho e foram de aldeia em aldeia, anunciando a boa nova e realizando curas por toda a parte. O tetrarca Herodes ouviu dizer tudo o que se passava e andava perplexo, pois alguns diziam que João ressuscitara dos mortos, outros que Elias aparecera e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Herodes disse: A João mandei-o eu decapitar, mas quem é este de quem ouço dizer semelhantes coisas? E procurava vê-lo. Ao regressarem, os apóstolos contaram tudo o que tinham feito. Tomando-os consigo, Jesus retirou-se para um lugar afastado na direção de uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, que tal souberam, seguiram-no. Jesus acolheu-as e pôs-se a falar-lhes do reino de Deus, curando os que necessitavam. Ora, o dia começava a declinar. Os 12 aproximaram-se e disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo pelas aldeias e campos em redor, encontre alimento e onde pernoitar, pois aqui estamos num lugar deserto. Disse-lhes ele: Dai-lhes vós mesmos de comer. Retorquiram: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que vamos nós mesmos comprar comida para todo este povo. Eram cerca de 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: Mandai-os sentar por grupos de 50. Assim procederam e mandaram-nos sentar a todos. Tomando então os 5 pães e os 5 peixes, ergueu os olhos ao céu e abençoou-os, partiu-os e deu-os aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e do que lhes tinha sobrado, ainda recolheram 12 cestos cheios. Um dia, quando orava em particular, estando com ele apenas os discípulos, perguntou-lhes: Quem dizem as multidões que eu sou? Responderam-lhe: João Batista, outros Elias, outros um dos antigos profetas ressuscitado. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: O Messias de Deus. Ele proibiu-lhes formalmente de o dizerem, fosse a quem fosse, e acrescentou: O Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei, tem de ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Depois, dirigindo-se a todos, disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la,
mas quem perder a sua vida por minha causa há de salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou condenando-se a si mesmo? Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E eu vos asseguro, alguns dos que estão aqui presentes não experimentarão a morte enquanto não virem o reino de Deus. Uns 8 dias depois destas palavras, levando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto modificou-se e as suas vestes tornaram-se de uma brancura fulgurante. E 2 homens conversavam com ele, Moisés e Elias, os quais, aparecendo rodeados de glória, falavam da sua morte que ia acontecer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas despertando viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando eles iam separar-se de Jesus, Pedro disse-lhes: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto dizia isto, surgiu uma nuvem que os cobriu, e quando entraram na nuvem ficaram atemorizados. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho predileto, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias nada contaram a ninguém do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem do monte, veio ao encontro deles uma grande multidão. E dentre a multidão, um homem gritou: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o meu filho único. Um espírito apodera-se dele e subitamente começa a gritar e a sacudi-lo com violência, fazendo-o espumar. Só a custo se retira dele, deixando-o num estado miserável. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco e terei de vos suportar? Traz cá o teu filho. E quando ele se aproximava, o demônio atirou-o ao chão e sacudiu-o violentamente. Jesus, porém, ameaçou o espírito maligno, curou o menino e entregou-o ao Pai. E todos estavam maravilhados com a grandeza de Deus. Estando todos admirados com tudo o que ele fazia, Jesus disse aos seus discípulos: Prestai bem atenção ao que vos vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam aquela linguagem, porque lhes estava velada, de modo que não compreendiam e tinham receio de o interrogar a esse respeito. Veio-lhes então o pensamento qual deles seria o maior. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, tomou um menino, colocou-o junto de si e disse-lhes: Quem acolher este menino em meu nome, é a mim que acolhe, e quem me acolher a mim, acolhe aquele que me enviou.
pois quem for o mais pequeno entre vós, esse é que é grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e impedimo-lo, porque ele não te segue juntamente conosco. Jesus disse-lhe: Não o impeçais, pois quem não é contra vós, é por vós. Como estavam a chegar os dias de ser levado deste mundo, Jesus dirigiu-se resolutamente para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos a fim de lhe prepararem hospedagem. Mas não o receberam, porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Mas ele, voltando-se, repreendeu-os e foram para outra povoação. Enquanto iam a caminho, disse-lhe alguém: Hei de seguir-te para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse-lhe: Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: Eu vou seguir-te, Senhor, mas primeiro permita-me que despeça da minha família. Jesus respondeu-lhe: Quem olha para trás depois de deitar a mão ao arado, não está apto para o reino de Deus.